Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e eu não vou dizer que serei breve, porque o assunto exige um pouco mais de atenção, né? Vamos lá. Primeiramente, a questão da ansiedade em si, quando ela é uma coisa equilibrada, ela é até sadia, né? Eu vou ser bem claro que eu não estou falando neste caso da ansiedade patológica, né? Estou falando de que o ser humano precisa de algum grau de ansiedade, tá? O que não pode acontecer é o descontrole, é algo extremo. E o que as pessoas às vezes procuram, como eu percebi, por exemplo, algumas pessoas entrando em contato comigo, a respeito especificamente da ansiedade. Aí a primeira questão que é corriqueira a pessoa perguntar o que é feito para controlar a ansiedade. E o grande senão é que o que eu vou orientar não é para controle da ansiedade, é para um redirecionamento. Obviamente que quando a pessoa fala controle, ela pode estar falando com propriedade de causa ou não. O que eu estou me referindo é que a pessoa imagina que ela vai fazer uma espécie de técnica que ela vai controlar a ansiedade, e isso não acontece. O que acontece é um redirecionamento. Vou aplicar aqui, falando com você, algumas das técnicas que você pode usar em você mesmo, tá? Entre elas, quando você consegue, porque existem vários graus de ansiedade, ter a capacidade de fazer um exercício físico durante a crise mesmo, tá? Você vai lá e faz vários polichinelos, é um exemplo que eu estou dando. Isso alivia, isso redireciona, portanto controla. Não controla no sentido de você estar lá para e pum, controlar. Mas redireciona toda aquela ansiedade, toda aquela energia sua tem que ser dispersada em algum lugar. E esse dispersar em algum lugar pode ser dessa forma, através de exercícios físicos. Poderá também você fazer respirações, exercícios de respiração. No mínimo, se você não conhece exercícios específicos de respiração, se você faz isso assim, olha. 1, 2, contando em voz alta. E faz isso aí por umas 30 vezes, por exemplo. Você já está colocando a sua mente para poder estar equilibrando ali o fator respiração, que vai ajudar a diminuir aquela sensação de estar cardíaco, que é comum de quem está com ansiedade patológica, tá certo? E a outra questão é que você está contando. Então você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você tem que se concentrar na sua respiração, você tem que concentrar-se na contagem, e isso vai fazer com que você redirecione toda aquela sua energia para uma energia de concentração, tá certo? Lembrando que existem vários níveis de ansiedade, existem níveis de ansiedade altos demais para fazer isso. Mas via de regra, quando ainda não é uma questão patológica, é só um sintoma, ou até quando é patológico, no mínimo ele vai aliviar com essas mesmas técnicas de respiração, de contagem, se preciso for, acrescida mesmo do exercício físico, justamente porque você tem mais de uma técnica aplicada em conjunto. A outra questão, que é muito comum você ver, por exemplo, vou abrir um parênteses para que você possa entender. É muito comum você ver, por exemplo, em artes marciais orientais, o Kiai, que para o leigo ele chama de grito, né? Mas não é uma coisa que vem do diafragma, não é só dar o grito, né? E aí, este tipo de técnica, chamada em algumas artes marciais orientais de Qigong, ela também é muito bom. Caso você não conheça a técnica pela respiração diafragmal, que é comum que conheça a técnica da respiração diafragmal, artistas marciais, atletas, músicos, esse tipo de público conhece a respiração diafragmal. Mas ainda que você não conheça, se você literalmente, aí sim, apenas de gritar, tá? Não vai dar um de louco fazer isso na rua. Passe por louco em casa, não passe por louco na rua. Também vai te fortalecer nesse sentido, porque você mais uma vez vai estar direcionando. Então, voltando aos tópicos, caso você já tenha esquecido, claro que você pode voltar ao vídeo, mas eu vou estar te ajudando aqui. Respiração com contagem, exercício físico e Qigong.
pôr para fora. Caso você não possa fazer um grande ruído, tá? Você poderá puxar o ar, mesmo que seja com o pulmão, e fazer isso. E literalmente isso que eu fiz agora. Porque quando se faz em forma de kiai, é uma coisa mais ou menos assim. Ei! Isso fica muito alto. Mas vi que não é como ei gritando aqui da garganta. É diafragmal. Porém, o importante nesta análise de caso é botar para fora. Se você faz diafragmal, é melhor ainda. Tá certo? Existem outras técnicas. Eu vou colocar ou uma foto vai passar, ou então vai estar na capa do vídeo um ponto de Doin ou de acupuntura, né? Para ansiedade. Um ponto no punho. E aí isso é legal também, que é o outro recurso que você tem. Agora, tudo isso que eu estou falando não pode fazer você, em caso de patologia de ansiedade, apenas se automedicar no sentido natural, né? Porque não estou te receitando remédio, estou te dando técnicas para você utilizar consigo mesmo. Apenas se automedicar neste sentido e não procurar um auxílio profissional. A acupuntura trata casos patológicos de ansiedade. Porém, eu sempre recomendo, apesar de já ter tratado casos de pacientes com ansiedade sozinho, eu recomendo a todos que façam um trabalho em conjunto. Do que eu estou falando? Você vem com a patologia de ansiedade e busca o tratamento de acupuntura. Eu te passo as recomendações do que você vai fazer sozinho para quando eu não estiver lá. Mas também te recomendo o tratamento por análise, seja com psicólogo, seja com psicanalista. Depende da abordagem, isso depois eu posso falar em algum vídeo sobre os tipos de abordagem terapêuticas de análise, para você entender o que de repente é melhor para você. E quando eu estou numa geografia como a Costa Verde, que eu tenho um psicanalista de muita confiança, eu mesmo encaminho, indico, né? Mas a pessoa tem que se sentir à vontade com a técnica e quando já conhece pela reputação daquele profissional, se sentir à vontade com o profissional, entende? Então, quando você faz esse trabalho em conjunto, isso ajuda muito. Digo isso porque aí você está tratando em vários meios e evitando também um tratamento à base medicamentosa. Não é que nunca vai acontecer, mas o ideal é que não chegue ao extremo da base medicamentosa. Lembrando que, assim como qualquer patologia, quando ela é identificada mais cedo e busca seu tratamento mais cedo, seja com acupuntura, com análise, com o que for, a efetividade é maior, tá entendendo? O grau de assertividade aumenta. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas levam em consideração algumas patologias como algo que não é doença e acaba sendo muito tardio no autodiagnóstico, digamos assim, ou na busca do tratamento. Até fala, não, eu estou sofrendo de ansiedade. E não busca o tratamento, apenas usa mecanismos como esses até que eu ensinei, só que apenas isso. E qual é o perigo? Que você adie o problema, entende? Porque existe a possibilidade, sim, de você conseguir resolver isso sozinho. Mas a assertividade é pequena, entende? Então é melhor que você busque orientação médica, ou no mínimo, a orientação terapêutica. Porque aí você tem, com profissionais adequados, um apanhado de material para você usar essas técnicas, por exemplo, no caso extremo, que não tem ninguém lá. E aí isso vai ser muito importante. A própria prática de esportes no geral, ela vai ajudar no combate de várias patologias, tanto por causa das respostas fisiológicas, quanto por causa das respostas mentais, né? Você já está redirecionando, você está jogando o seu foco todo em algum lugar. Uma outra questão é que a ansiedade pode gerar insônia, ou a insônia pode gerar ansiedade. E uma outra coisa que pode ocorrer, e que você pode fazer sozinho, é escrever. Principalmente nos casos de insônia. Seja ela insônia esporádica ou patológica. Porque algumas vezes a pessoa sofre da insônia justamente porque amanhã, ou amanhã e depois de amanhã, ela vai ter que fazer muitas coisas. Então quando você coloca isso no papel, você tá ali, sabe? Você colocou para fora. E caso você esteja se sentindo mal, existe uma outra técnica
que também é por escrita, mas que você não vai escrever e deixar lá. Você vai escrever e queimar ou rasgar aquilo, jogar fora. Que aí neste caso que eu estou me referindo, é no contexto onde você está se sentindo muito mal, às vezes por um motivo ilógico, e você vai escrever tudo aquilo que você está sentindo, sem reservas, sem se sabotar, sem ter vergonha de si mesmo, porque você vai escrever e vai jogar fora. Vai escrever, exemplo, eu estou irritado comigo mesmo por não ter conseguido, tal coisa assim, vai escrevendo. Lê e joga fora, rasga, mas rasga, não só joga fora, rasga. Porque há uma questão de sugestão aí hipnótica, digamos assim, porque você está rasgando, você está queimando, então você tem uma sensação por causa do visual que aquilo está sendo exterminado. Então todo aquele sentimento foi rasgado, foi queimado e foi jogado fora. Então é uma outra técnica que também ajuda nos combates de ansiedade, mas eu falei especificamente sobre a insônia neste caso, porque a insônia acomete muitas das pessoas que sofrem de ansiedade, ou os quadros que não são patológicos, que são por ocasião, conforme eu disse antes, de uma coisa que vai acontecer amanhã e depois de amanhã. E quando é isso que vai acontecer amanhã e depois de amanhã, ou durante a semana, e tem que lembrar de um montão de coisa, aí pode ser que não seja um caso patológico, seja normal, a reação que eu falei no começo do vídeo, que o ser humano precisa ter. Isso é altamente normal. Porém, sem um cuidado específico, isso pode gerar um sintoma patológico ou até gerar a patologia em si da constante insônia, né? Existem outros pontos de DOIM para tratamento de insônia, mas acredito que não venha ao caso falar neste vídeo, a não ser que você peça aqui no comentário, ou então que depois eu faça mesmo especificamente falando de insônia, porque esse aqui vem a tratar de ansiedade. Quase sempre quando se falar de ansiedade, né, nesse canal, vai se falar de insônia. Quando se falar de insônia, vai se falar de ansiedade, só que você tem que ter cuidado com o nicho principal do que se está se falando. Então, estou falando de ansiedade, vou mostrar pontos para a ansiedade, que é a causa, tá? Isso, quando eu falo de causa, é porque o que acontece algumas vezes é o seguinte: tratar sintomas é diferente de tratar a causa. Se a causa é a ansiedade, não é que não vai se aplicar pontos para insônia. É que o aplicar das técnicas para a ansiedade vai acabar com a insônia, que neste caso foi um dos sintomas, digamos assim, ou algo que foi gerado a partir da ansiedade. Enfim, sem mais delongas, vai aparecer outro vídeo aqui. Clica nele, vai fazer uma maratona, deixa as sugestões no comentário do que você quer. Muito obrigado pela sua audiência. Caso não seja inscrito no canal, clica no botão vermelho. Até o próximo vídeo.